Ela está aqui, esperando, pronta para quem puder conquistá-la. Ela está chamando. Você a escuta. Em uma finta. Em uma defesa. Às vezes ela até tem nome. Você a vê. Você a merece. A glória eterna é só para os devotos. Você é um deles? Viva todas as partidas da Conmebol Libertadores. Salve, salve! Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. O horário que você estiver assistindo. Para quem não me conhece, sou a Day Natália, uma das apresentadoras aqui dos conteúdos digitais da Conmebol Libertadores. E como vocês sabem, que a gente ama esse programa, eu amo a glória delas, e eu tô sempre muito bem acompanhada, e essa é uma convidada de peso, tá? Porque ela manja demais de futebol, ela manja demais de futebol feminino, e é uma amiga minha que eu tenho prazer de te receber aqui. A gente já trocou uma ideia antes, eu sempre falava, a glória delas é a sua cara, que é a Tainá Fiore, jornalista da TNT, e também produz conteúdos muito legais sobre futebol feminino. Tainá, seja bem-vinda. Muito obrigada, Day, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre futebol feminino, né? Que é o nosso queridinho aí. E agradeço demais, é um prazer estar aqui. Ai, juro, fiquei muito feliz quando eu vi o seu nominho na escala. A gente recebe as escalas, né? Pra saber o que a gente vai fazer na semana. Eu vi lá a glória delas que eu tenho na Fiore. Eu falei, ai, finalmente, a cara dela. Já estava ansiosíssima, pelo amor de Deus. Muito feliz mesmo de estar recebendo você. E, obviamente, que esse é a glória delas. A gente sempre fala de futebol, a gente sempre fala que o nosso espaço é de mulheres para mulheres e, obviamente, também sobre mulheres. E na edição do A Glória Delas de hoje, a gente vai falar dela, que tá chegando também, que é a Libertadores feminina, gente. Vai acontecer em Quito esse ano, a edição, em outubro. Aí vou pedir também para o Gustavo colocar na tela também as datas, tudo certinho para a gente olhar. E essa edição desse ano, a gente está contando com 3 equipes brasileiras, 3 representantes do Brasil. Palmeiras, Corinthians e Ferroviária. A gente nem precisa falar que não tem história, né? Porque Corinthians está voando, assim, não consigo falar. O Corinthians tem uma fase. Não tem como, gente. O Corinthians está sempre bem. Está indo agora, né, na final também do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Internacional. Palmeiras também, uma crescente desde que, de fato, começou a investir, olhar para o futebol feminino. E a Ferroviária, que é a Ferroviária que a gente conhece também, super tradicional. 3 times, no caso, gigantescos, que a gente está tendo a oportunidade, vai ter a oportunidade, na verdade, de acompanhar na Libertadores. Para você, já na lata, assim, qual time que você acha que pode surpreender e um time que talvez pode... uma surpresa e uma decepção, vamos dizer assim, femininas no Brasil, claro. Bom, eu acho que surpreender a gente pode esperar muito da Ferroviária essa temporada novamente. E na temporada retrasada, né, que a Ferroviária foi campeã, foi uma surpresa para muita gente, porque a gente não esperava que a Ferroviária fosse conseguir chegar numa final e ainda conseguir levantar a taça. Então eu acredito que a Ferroviária possa ser uma surpresa. E eu acredito que, por conta do momento, da eliminação contra o Corinthians e tudo mais, talvez o Palmeiras possa pecar um pouco em algumas coisas na Libertadores. Acredito que muito também por conta de ser a primeira vez que está disputando a competição, tem aquele nervosismo. Então, acredito que o Palmeiras talvez possa ir, não ser uma decepção, mas possa ficar um pouco atrás dos outros brasileiros, que a gente já está acostumado a ver Corinthians e Ferroviária sempre brigando muito ali na semifinal, final, enfim. Não, realmente, nessa eliminação do Palmeiras para o principal rival, né? O Corinthians, de fato, acho que muita gente olhava o Palmeiras como favorito nesse confronto, né? Até pela fase, né? Do Palmeiras, que tá, enfim, do super bem, apesar da eliminação, né? Enfim, essas coisas acontecem no futebol, mas também tem esse outro ponto que você falou, da saber jogar Conmebol Libertadores, quem sabe que é diferente, tem todas aquelas manhas, aquela catimba, que a gente sabe que só Conmebol Libertadores tem. Antes de a gente começar a aprofundar um pouco também dos times brasileiros que vão estar na competição,
competição desse ano, a gente vai ter um sorteio. Então, um sorteio para saber dos pods, enfim, os grupos que cada equipe vai cair, as equipes que vão se enfrentar. E a gente também tem os horários para você ficar ligado e não perder nada. Tá aí, dia 20 de setembro, na terça-feira, vai ser o sorteio da Conmebol Libertadores Feminina, e aí tem os horários para vocês. No Brasil, a partir da 1 da tarde, que a gente vai conseguir acompanhar. Lembrando que são 16 equipes, né? Que as 16 equipes classificadas são divididas em 4 grupos, com 4 equipes cada, tá? E aí, como os times vão ficar encaixados, a gente fica sabendo, obviamente, só no sorteio também da competição. E aí eu vou pedir outra gráfica também para o Gustavo, que está aqui, minha voz da consciência é essa mesmo, para a gente mostrar aí os potes, né, para vocês verem. Corinthians, né, que enfim, atual campeão da Conmebol Libertadores, é cabeça de chave também. E além do Corinthians também tem as Dragonas também, que são outras cabeças de chave. Então começa com elas duas fixas, e aí vocês estão vendo ali pote 1 com Palmeiras e América de Cali. Pote 2 com o Sporting, Peru, Olímpia, Universidade de Chile. Pote 3 com as Dragonas, né, que eu falei também, que são cabeça de chave. Boca Juniors, Venezuela e Always Ready. Pote 4, Ferroviária, Santiago, Deportivo Cali e Libertad Limpeño. Olha, do Paraguai também. Estou hablando aqui. Mostrando agora desses times, se o Gustavo também puder deixar essa gráfica só para a Tainá também conseguir ver. Além dos brasileiros, tem alguma equipe que você destaca como que também pode dar trabalho, vamos dizer assim, falando do continente mesmo? Olha, sempre que a gente tem a Libertadores, a gente fica muito de olho no América de Cali, que é uma equipe que sempre dá trabalho, sempre tá ali. As partidas em si, né, não são absurdos de difíceis, porque o futebol brasileiro ele ainda é superior ao futebol dos outros países, mas a América de Cali sempre dá trabalho, e a Universidade de Chile também é um time para ficar ali, martela um pouco, assim. É aqueles times que realmente, se você não tiver num bom dia, alguma coisa nesse sentido, pode cair para eles. Boa. Realmente, então vamos ficar de olho ali, que assim, é engraçado, né? A gente sempre faz essas comparações, mas a gente trocou bastante ideia aqui com jogadoras, veio os jogadores do Palmeiras aqui também trocar uma ideia com a gente numa Glória delas, e a Agostina, que também passou por aqui, Argentina, né, para quem não conhece também, a gente falou muito sobre o futebol feminino, falando do continente mesmo, né, e ela falou que era uma discrepância, assim, no sentido de estrutura, de investimento, muito diferente do Brasil. E, assim, de times que, sabe, falar de sem treinamento, campo, todas essas coisas. Quem sabe que aqui no Brasil ainda não é o ideal, tá melhorando, o futebol feminino tá crescendo, tá sendo visto, tá sendo divulgado, mas ainda não é ideal. Só que nos países nossos vizinhos, vamos dizer, uns irmãos, a realidade ainda é muito diferente, né? Sim, com certeza. A gente ainda reclama muito, fala muito do futebol brasileiro, de estar atrás, mas a gente tem que agradecer, porque o futebol brasileiro hoje tem transmissão, a gente consegue acompanhar, a gente tem jornalistas que cobrem, a gente tem uma mídia que cobre, temos jornalistas específicas, como Dibradoras, como a Cynthia Barlin, que tem o campinho lá do futebol feminino, enfim. Quando a gente fala de 2019 para cá, o futebol brasileiro feminino teve um crescimento muito grande aqui no Brasil. E isso tem sido levado em consideração pelos outros países. A Argentina vem também evoluindo bastante, mas o que a gente vê na Libertadores masculina, de Boca, River, sempre estarem muito acima, brigando muito, serem um grande receio dos times brasileiros, na Libertadores feminina a gente não tem isso, porque eles ainda não têm uma força muito grande, né? Então o Brasil sobra muito, não só os times brasileiros, mas também como a seleção brasileira. Então, a gente ainda vê muito essa diferença, mas é aquilo, né? Um país acaba levando o outro. Então, a partir do momento que o Brasil cresce, a Argentina cresce, daí a gente tem a Colômbia crescendo e todos os outros times vão acompanhando. E isso é bom para o futebol feminino. E para o futebol sul-americano feminino também. Você falou sobre seleção brasileira e, obviamente, não posso deixar de perguntar, porque, gente, a Tainá foi para a Copa América Feminina, que o Brasil foi campeão em cima da Colômbia, né? Ganhou por 1-0 aí.
de forma invicta, tá? Importante falar isso também, que sem sofrer gols, voou, o Brasil voou. E eu queria que você contasse a sua experiência, de como foi fazer essa cobertura internacional, das equipes também, né, das seleções, que é como você falou, ainda é muito discrepante, aí a gente consegue ver até pelo desempenho da seleção brasileira, né, nessa competição. Queria que você falasse da experiência como jornalista e também suas percepções. Olha, aí vou te falar que foi minha primeira cobertura internacional, né? Chique. Então, eu tava muito nervosa, eu fui pela Conmebol, né? Cobri pelo perfil oficial da Copa América. E foi uma doideira, né? É muito diferente você estar em outro país. Como pessoa, acho que foi muito positivo, porque eu conheci pessoas novas, eu conheci culturas novas. E como eu tava pela Conmebol, eu tinha acesso a campo, vestiário, tudo. Então, era livre ali, né? Mas foi uma delícia. Muito bom, assim. Eu não cobri a final do Brasil, né? Eu fiquei em Armênia, que foi onde foi disputado o 5º e 6º lugar. 4º e 3º. Então eu vi a Endler, melhor goleira do mundo, jogando na minha frente, defendendo pênalti. Vi a Argentina conseguindo a classificação direta para a Copa do Mundo. E é uma experiência muito legal, só que ao mesmo tempo a gente consegue perceber o quão diferente o futebol feminino ainda é. Como citei, né? A gente via a seleção brasileira em campo, você ali atrás do gol, você conseguia ver a intensidade, você conseguia ver, a Antônia jogando uma bola ali pela lateral para encontrar com a Portilho, o tanto que a Portilho corria. E aí, quando trocava o mando do lado do campo, né? As outras seleções, elas não tinham essa mesma intensidade. Você percebia algumas seleções, como a Argentina, com uma defesa mais forte, muito também por conta da Agustina. E aí você conhece jogadoras que são muito destaques, como a Deina Castellanos, que agora joga no Manchester City. E ela segura o time da Venezuela todo, sabe? E enquanto isso, o Brasil, ele é muito mais equilibrado. Então, a gente tem muita discrepância ainda nesse cenário, mas é muito legal, é incrível você ter esse contato, você ir nos treinamentos, todo dia acordava, ia no treinamento, era PCR de 2 em 2 dias, e essa parte é ruim, mas incrível, incrível. Eu acho que somou muito, assim, pra minha carreira e pra minha vida como pessoa, sabe? Com certeza, né? Uma cobertura internacional, falando de Copa América também, que é um torneio que eu também gosto muito de acompanhar, tendo o Brasil campeão, tendo essas craques, né, gente? Enfim, grandes nomes também do futebol feminino ali de pertinho, de fato. Deve ter sido uma experiência única. Agora, pra gente começar agora mesmo falar sobre os times brasileiros na Conmebol Libertadores Feminina, eu vou começar com o atual campeão, o Corinthians, que tá vivendo, pode falar que tá vivendo uma boa fase? Tá numa boa fase já há um bom tempo, enfim, ganhando tudo, voando também. Obviamente que se a gente for comparar a temporada passada com essa, teve umas perdas também, né? Uma galera saiu. Acho que de rendimento ainda tá muito bem, mas eu acho que da temporada passada tava melhor. Mas ainda assim não deixa de ser uma grande equipe. Então, Corinthians já conquistou 3 vezes a Conmebol Libertadores. Atualmente, agora está na final do Campeonato Brasileiro, como a gente falou, que acontece nesse final de semana agora e no próximo. Também não vou falar as datas agora, porque eu não estou com elas na cabeça. Mas, enfim, enfrenta o Internacional e decide no estádio do Corinthians, aqui em São Paulo também. Olha, o que falar desse time que pra mim, assim, o que falar, acho que não só desse time, mas vou começar com uma pessoa que pra mim é muito importante também em todo esse processo, que é o Arthur Elias. Já dá pra falar que o Arthur Elias é um copeiro, sabe tudo de Conmebol Libertadores? Acredito que sim, concordo com a afirmação, que Arthur Elias é, sim, muito copeiro, mas eu acho que, além de ser muito copeiro, o Arthur conhece muito bem o time que ele tem em mãos, muito por conta do tempo também de trabalho. É um dos melhores técnicos, se não o melhor, que a gente tem atuando hoje no cenário do futebol brasileiro feminino. Eu gosto muito de outros nomes, como o próprio Maurício Salgado, técnico do Internacional, mas eu acho que o Arthur, o conhecimento que ele tem de Corinthians e o poder ali que ele tem com as atletas, as conversas, tudo, isso tudo soma muito para uma Libertadores. A gente falava muito, né, na fase de grupos ali, na primeira fase do Brasileirão Feminino, que o Corinthians estava meio que não mal das pernas, né? Mas é o que você falou, não era o Corinthians que nós víamos ano passado. Foi um Corinthians que teve muitas lesões, foi um Corinthians que contratou e perdeu as atletas, como a Vicky Albuquerque, que voltou, sofreu lesão, a Luana também.
e não pôde utilizá-las. Mas é um Corinthians que numa fase mata-mata, que numa competição maior, como é a Libertadores feminina, sempre pesa muito, porque tem muita camisa, tem muita tradição no futebol feminino, e a gente fica muito feliz com isso, né, de ter um time brasileiro com tanta tradição assim na Libertadores feminina. Então, independente de o Corinthians estar jogando bem numa fase de grupos do Brasileiro, numa fase de grupos do Paulista, uma Copa Libertadores é totalmente diferente. E aí o Corinthians, esse jogando bem tem que ser jogado assim fora, porque a gente não pode considerar o que o Corinthians fez no Brasileiro e o que o Corinthians fez no Paulista para o que o Corinthians pode fazer na Libertadores. É totalmente diferente, é um time, uma cabeça totalmente diferente, é uma vontade totalmente diferente. Então é muito positivo, é muito legal a gente ver o Corinthians jogando na Libertadores. É muito bom ver o Corinthians jogando também. Sim. Lembrando também que o Arthur Elias chegou no Corinthians em 2016, ainda quando tinha aquela parceria com o Audax, né? Corinthians Audax. Em 2018, o clube virou Corinthians mesmo, sendo uma parceria, começou a fazer a sua própria gestão. E o Arthur continuou e continua até hoje fazendo um trabalho incrível. Outra coisa também que eu acho que é legal a gente falar é porque a Libertadores feminina, diferente da masculina, que dura uns bons, longos meses, dura um período só, né? Então, desse ano, do dia 13 ao 28 de outubro, em Quito. Só para pontuar mais uma vez aqui para vocês. E aí eu acho que não consegue ter uma dimensão, vamos dizer assim, porque o time do masculino começa uma temporada mal, mas pode ser que lá na frente consiga recuperar algo do tipo ter esses lances de fase e tudo mais. Já na feminina, como é um curto período de tempo, você acha que isso é melhor? No sentido de, a gente está focado aqui, acontece mais rápido, ou é pior porque, de repente, tem algumas jogadoras que se machucam, como a gente pode falar, acontece alguma coisa que isso pode prejudicar a equipe? Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho justamente por conta das lesões, né? Quando você tem uma fase curta, como é uma competição que é de muita importância para os times brasileiros, que a gente leva muito em consideração, os times eles conseguem se organizar ao longo da competição, mesmo ela sendo um tiro curto. Mas, como a gente está falando de Corinthians, vamos dar um exemplo de Gabi Zanotti, que ficou um tempo fora aí nesse campeonato brasileiro e fez muita falta. Imagina que a gente está ali numa competição, no segundo jogo a Zanotti machuca. Você perde ali totalmente, tem que se organizar muito rápido em cima de outras atletas, e a camisa 10 do Corinthians é uma atleta que tem ali uma experiência muito grande, que faz muita diferença. Então, eu acredito que talvez, se a competição fosse um pouco mais extensa, fosse melhor para os clubes por conta desse planejamento de calendário, sabe? Não, com certeza, né? Tem toda essa diferença, mas também lembrando que a Libertadores feminina é menor porque tem menos equipes também do que a masculina, né? Só 16 equipes que disputam o torneio. E aí, obviamente, tem toda essa questão de logística dos clubes também. O calendário também do feminino é diferente. Então, agora a gente está tendo... muito corrido. E agora a gente estava tendo o Paulistão e o Brasileiro, né? Simultâneos, 2 campeonatos. Então, de fato, aí Gauchão começou agora também, verdade. Que o Inter está disputando os dois. Os estaduais, sim. Exatamente, né? Então, acho que tem tudo isso, uma logística e organização, né? O calendário do futebol brasileiro é muito complexo, não importa a modalidade. Né? Realmente. Falando agora, a gente falou Corinthians, agora indo para o principal rival, que isso eu acho que você conhece bem. E é só olhar as redes sociais da Tainá também para saber. Cara, o Palmeiras, como você falou, inédito, então vai estrear aí numa Conmebol Libertadores. Se classificou depois de chegar na final do Brasileirão Feminino do ano passado, Contra né? o Corinthians. Contra o Corinthians, muito bem lembrado. E aí tá aí agora na sua estreia de Conmebol Libertadores. E como a gente já deu uma antecipada, no sentido de, é estreante, o que a gente pode esperar desse Palmeiras? Mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que com a crescente tão rápida do Palmeiras, falando no sentido de quando o time começou de fato a investir, voltou, né, depois de 7 anos, se eu não me engano, que o Palmeiras não tinha um futebol feminino, foi uma crescente muito rápida, porque agora a gente está vendo o Palmeiras nas decisões, a gente vê, sabe, como um time que está brigando, e obviamente o resultado de tudo isso é se classificar para a Conmebol Libertadores. Você vê como que o Palmeiras chega, mesmo sendo estreante, mas com curto período de tempo, talvez, né, dessa crescente, vamos dizer assim, mais preparado, talvez, mesmo sendo estreante?
Acredito que sim. Eu acho que psicologicamente o Palmeiras nunca esteve tão preparado para uma competição como essa. Se tivesse conseguido em 2020 para disputar 2021 essa vaga, né, na Libertadores, eu acho que não estaria preparado para isso, que foi a vaga do Avaí Kinderman, né? Eu acho que não estaria preparado para isso. Eu acho que hoje o Palmeiras tem um time que tem uma mente muito fechada, um psicológico muito bom para essa competição. Cobri Palmeiras feminino por 3 anos, exclusivamente como setorista aí do time. Então, eu acho que eu sei um pouquinho do que eu estou falando da equipe. Acredito que tem peças muito diferentes para esse ano, como a Sochor, que o Palmeiras buscava há muito tempo, desde 2019, quando entrou ali, retornou ao futebol feminino. Tem a Bia Zanerato, que para mim, já comentei isso nas redes sociais, já fui muito xingada, mas ela sobra muito no cenário do futebol feminino brasileiro. Não estou falando de seleção, pelo amor de Deus, gente. Estou falando de futebol feminino brasileiro, Campeonato Brasileiro, Paulista e a Libertadores. Ela sobra muito, porque ela é uma atleta, para mim, que tem, sim, condições de jogar fora do Brasil. E é aquilo, né? O Palmeiras tem um meio de campo de seleção, vem de muitas convocações aí, teve muitas jogadoras na Copa América, muitas jogadoras na última convocação. Então, é um time que você espera muito. Mas é como eu falei, o Palmeiras tem um elenco curto, né? Um elenco muito fechadinho ali. São as titulares. E eu estava fazendo ontem o jogo contra o São José pelo Paulistão, nos comentários. E a gente olha o banco, é só menina que disputou a base. Então, que não tem uma experiência de Libertadores. E acho que nesse ponto que pode atrapalhar mais. Quando a gente fala de Corinthians e a gente fala de Ferroviária, são times que já têm ali o conhecimento, já tem um banco que sabe o que é jogar uma Libertadores e não tem esse nervosismo. Agora, quando você coloca uma atleta de 18 anos que nunca disputou essa competição para sua estreia, que é um já tem um peso de ser chegamos, é a primeira vez, o que vamos fazer. Eu acho que acaba pesando bastante e esse ponto pode dar uma atrapalhadinha. Não, você falou um ponto bem legal também, que eu acho que vale a gente falar, que, olha só, no ano de 2021, né, ou seja, no ano passado, o Palmeiras disponibilizou para a seleção, contando com o principal e o sub-20, enfim, as de base, vamos dizer assim, ao todo 15 jogadoras para a seleção. Então, são jogadoras que, de fato, são boas. E aí eu ia te perguntar da Bia Zanerato, exatamente sobre isso, assim, o papel que ela tem, e você como setorista, acho que cobriu muito tempo, consegue falar bem pra gente, o papel que ela tem tanto dentro de campo, como fora, da figura dela, que, enfim, joga muito também, então eu concordo com você. Ela é bizarra, bizarramente muito boa, goleadora também, artilheira. Como que você vê que ela funciona, assim, no esquema do Palmeiras? Isso tanto ali, para tático mesmo, mas também pro elenco. Como que é a Bia Zanerato pro Palmeiras? Eu acho que dentro de campo, no esquema tático, Ricardo Belli e Hoffmann também, que é o ex-técnico desse ano, né? A Bia Zanerato funcionava como uma referência. Então, é sempre ela na frente, é sempre trabalhar para a bola chegar na Bia Zanerato. Porque foi realmente para isso que ela foi contratada. É uma camisa 10, é a imperatriz, é quem tem que decidir. Então, dentro do esquema do Palmeiras, são bolas para a Bia Zanerato marcar, para a Bia Zanerato tentar chegar, porque, como eu falei, né, ela tem uma força física maior, ela é uma atleta já de um porte maior para o futebol nacional, por conta do muito tempo fora do Brasil, né? Então, ela é essa referência. E fora de campo, ali no vestiário, ela funciona realmente como uma capitã, né? Só que, além de ressaltar essa capitã Bia Zanerato, eu acho que a gente tem que ressaltar a Ari Borges também, que faz esse mesmo papel que a Bia. Eu acho que a Ari teve uma crescente como atleta muito positiva. Se a gente vê a Ari, que estava no São Paulo em 2019, que foi campeã da Série A2, conseguiu o acesso, para a Ari, que está no Palmeiras,
as duas ali, fora de campo, como capitãs também, elas se completam muito. E dentro de campo também, né? Porque jogadas ali no meio, a Ari joga a bola para Bia, e isso faz muita diferença. Então, elas estão muito ligadas, tanto taticamente quanto tecnicamente. Tanto que quando elas são convocadas para a seleção e o Palmeiras tem esses desfalques, acaba sentindo muito. Então, são as duas peças, na minha visão, ali mais importantes para o time. Muito bem. Eu adoro que você fica falando os nomes também. Eu fico, ai, já veio aqui, já veio aqui, já veio aqui, já veio aqui. Muito bom. Então, jogadoras, vocês são mais do que bem-vindas para vir trocar ideia com a gente também. O papo também com a Ari, com a Sochor também foi muito legal. Todas muito resenhas, tá? Muitas resenhas. E você consegue também assistir tudo isso. Ai, elas vieram, mas onde que eu assisto? Aqui, né, no YouTube da Libertadores BR. Então, você consegue ver tudo isso, tudo que a gente já produziu aí ao longo do ano, porque tá chegando. E finalmente tá chegando, né, cara? Finalmente. É muito bom. Eu amo a Libertadores, mas vocês já sabem, né? Não é à toa que eu trabalho aqui também. Falando agora sobre o último representante brasileiro nessa competição, que é a Ferroviária. Como eu já dei uma antecipada, né? A Ferroviária foi campeã da Conmebol Libertadores em 2020. E é sempre essa Ferroviária que a gente conhece, sempre muito tradicional, um berço de craques, de revelação, enfim, é sempre um time muito expressivo no cenário nacional, obviamente, de futebol feminino. Ferroviária para essa temporada. E nessa temporada de Conmebol Libertadores, no caso, né, para essa competição, mas na temporada, que balanço que você faria da Ferroviária? Eu acredito que a Ferroviária ela tem um elenco muito bom, só que ela teve uma mudança técnica recentemente, a chegada uma grande aposta, na verdade, a chegada da Jéssica, que era auxiliar na seleção brasileira de base, e demorou muito tempo para fazer essa aposta. A Ferroviária já acertou uma vez com a Lindsay, que foi a primeira mulher campeã da Libertadores. E a Lindsay também era auxiliar, hoje comanda o Atlético Mineiro. Falou aqui com a gente também, maravilhosa. Ela é perfeita, é uma grande técnica, uma grande auxiliar e uma ótima pessoa. Sim. Também, gosto muito. Mas agora a Ferroviária tem um novo teste. Eu acredito que dará muito certo. Gosto bastante do nome, gosto de como trabalha. Gostava muito na seleção. E acredito que... treinava seleção sub-20, né? Isso, ela era auxiliar do Jonas, né? Uhum. E acredito que tem grandes chances, né? A gente sempre espera que o confronto, a final, seja Corinthians e Ferroviária. Essa é a grande verdade. A gente sempre entra ali cotando para que seja isso, né? Porque por conta do sorteio e tudo mais, sempre geralmente caem em potes diferentes, não se enfrentam antes, só se enfrentam na final. A gente tem que aguardar a terça-feira, mas geralmente é isso que a gente espera ali, né? E eu acredito que esse time da Ferroviária ele é muito raçudo também para essa competição. É igual o Corinthians. Independente da temporada que fez, independente de como foi, quando chega na Libertadores é um time muito copeiro. E aí é muito diferente. A Libertadores de 2020 foi imensamente emocionante, porque ninguém esperava que a Ferroviária pudesse ser campeã, e nem da maneira como foi, com as penalidades. A Luciana gigante no gol, e eu em casa assistindo, chorando muito, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus. A gente torce muito num cenário geral do futebol feminino, né? E a Ferroviária ela tem uma história muito grande, né? Então, eu sempre falo que a Ferroviária, independente da campanha, é uma das favoritas, para mim, por conta dessa história. E essa nova aposta veio num momento muito bom. Eu acho que a Jéssica vai conseguir fazer um bom trabalho. Tem atleta para isso, tem base para isso também, porque a Ferroviária investe muito bem. E aí eu acho que é essa mudança de chave que a equipe faz muito bem. Então eu estou bem confiante com o trabalho, independente de como foi a campanha do brasileiro e está sendo agora aí no Paulista. Não, muito bom. E a Jéssica é legal a gente falar também, porque ela era jogadora, né? Enfim, deixou os gramados, aposentou as chuteiras, enfim, como você quiser falar também, em 2018. E agora tá fazendo esse trabalho super legal. Já fazia, né, como auxiliar, e agora também tá aí com a Ferroviária, que foi criada em 2001.
e é com esse objetivo de formar atletas também, e é como você falou, acho que é muito tradicional, tem uma história muito bonita, é bicampeã de Conmebol Libertadores, tá, em 2020, como a gente falou, né, que é essa forma emocionante, que até a Tainá chorou, e em 2015 também, então a Ferroviária tem que respeitar, porque tem muita história, para mim é uma das equipes também uma das mais tradicionais, a gente sempre fala de várias, assim, mas também sobre que sempre apoiou e sempre investiu, e sempre esteve ali no futebol feminino, sabe? A gente hoje, que bom, e é muito legal ver todos os times investindo, ver que todos os times têm equipes femininas, mas também a gente não pode deixar de esquecer de uma equipe que sempre teve o futebol feminino também presente, sempre investiu e sempre estava também em grandes conquistas, em competições, então é muito legal a gente ver isso. Né? E o ponto importante da gente ressaltar, né, Dai, é que tem equipes que começaram ali o investimento, como exemplo do São José, do Santos, e por um tempo pararam de focar no futebol feminino. Hoje a gente vê o São José rebaixado ali no Brasileirão 1, indo para a Série A2, o que é uma grande tristeza, porque também é uma equipe que teve Formiga, teve a Fran, teve a Andressa, a Cristiane, já tantas atletas que fizeram história e acabou se perdendo aí muito por conta do investimento. Então a Ferroviária sempre continuou investindo e é um trabalho muito importante da gente ressaltar. Muitas pessoas conhecem muito mais a Ferroviária pelo futebol feminino do que pelo futebol masculino. Então é um time muito grande, a gente tem que respeitar muito, tem que respeitar a rivalidade também. Enorme contra o Corinthians, chega momentos que a gente não aguenta mais ver Ferroviária e Corinthians em campo, então é um time que precisa muito de respeito. E recentemente a Ferroviária levou a melhor ainda contra o Corinthians, né? Então é sempre bom também ver esses confrontos de times gigantescos. A gente deu uma apanhada geral, assim, e rápida também, né? Dos times brasileiros que estarão na Conmebol Libertadores desse ano. E aí, última pergunta também, pro Gustavo não me matar também, porque a gente tem muita coisa para fazer. Eu tinha te falado de equipes, né, que você acha que ia se destacar ou talvez não, mas eu quero um nome de uma jogadora que você acha que vai fazer diferença e vai ser assim, de olhar e falar, essa daqui voou nessa Conmebol Libertadores. Olha, querendo me ferrar, né? É óbvio, né? A gente aqui gosta disso. Tá, um nome. Eu vou te falar Ari Borges. É um bom nome. É um bom nome, é um bom nome. Como eu falei, eu acredito que a Ari, ela teve uma crescente dentro de campo. Ela vem muito bem, ela se tornou uma peça principal ali do Palmeiras, que é indispensável para aquele meio de campo, para a construção da jogada. Mas ela cresceu muito fora de campo. E eu acho que é nesse ponto que eu espero muito. Eu poderia te falar a Zanotti, porque com certeza a Zanotti todo ano é destaque do Corinthians, e eu tenho certeza que esse ano ela vai ser novamente, mas eu acho que a gente precisa de uma peça que inove. E a Ari, por conta de posicionamento fora de campo, por conta de brincadeira, por conta de relação com torcida, tudo. Eu acho que ela pode muito fazer a diferença e é uma peça ali principal para esse time do Palmeiras. Pode não ser marcando tantos gols, mas mais na construção de jogada, auxiliando o time ali. Então, coloco a Ari Borges. Um grande nome também, né? A gente sempre fala desses nomes, né, enfim, que se destacam na temporada em si, mas acho que a Ari também, de fato, concordo com tudo que você falou. Vocês mostrado uma grande jogadora, não só dentro, mas fora também, que, enfim, tem posicionamentos muito importantes. Tainá, quero te agradecer por ter topado, enfim, participar com a gente. Muito bom te receber. Fazia tempo que eu não via a Tainá, tá, gente? Então, é muito legal que, além de trabalhar, a gente consiga unir, se encontrar aí nas redações, que a gente chegou... não, a gente não trabalhou junto, trabalhou né? junto. É verdade, quase. Mas fizemos já um podcast juntas. Então, a gente tava conversando até com a Stephanie Afonso, que é nossa produtora aqui também, que eu falei, a gente fez podcast, a gente fez muitas coisas. Então, é sempre muito legal nesse mundo aí de jornalismo, de futebol feminino, a gente conseguir bater essa bola, trocar ideia, enfim, é sempre muito bom te receber e obrigada mesmo por ter vindo. Eu te agradeço, daí é ótimo que estar falando com vocês. Acho que é muito importante o programa para fomentar o futebol feminino, para ter esse maior crescimento. Então, acho ótimo
o programa de vocês, esse investimento, trazer as atletas para ter esse contato também com a torcida. E muito obrigada pelo papo, agradeço também a Esté pelo convite. E é isso, né? E agora vamos que vamos para mais uma Libertadores, por favor. É isso, vamos que vamos para mais uma Libertadores. Lembrando, dia 13 a 28 de outubro em Quito, Conmebol Libertadores Feminina. Quem será que vai ganhar esse ano? Será que vai dar Brasil de novo? A gente vai ver daqui a pouco. É isso, obrigado para todo mundo que acompanhou e um beijo, um abraço, tchau, tchau.